Olá, seja muito bem-vindo a mais uma das aulas aqui do Microsoft Learn, do módulo de como colaborar com o SharePoint no Microsoft 365. Meu nome é Douglas Romão e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre como planejar sites de comunicação. Então, vocês já viram alguma das outras aulas aí, vocês podem seguir os módulos que a gente está assistindo. Se você não assistiu nenhum deles, corre lá para assistir. Mas agora a gente vai falar sobre como planejar os sites de comunicação, para que eles servem e ver alguns exemplos também na documentação, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que a gente está seguindo o módulo do Microsoft Learn, então tem o link aí que eu vou deixar para vocês acessarem o módulo lá. Deixa eu já compartilhar minha tela aqui para mostrar, mas basicamente a gente está agora nessa aula, a unidade 3 de 7 desse módulo, tá? Então, o módulo de compreender as opções de site do SharePoint, a gente está na aula de planejar sites de comunicação. Bom, sites de comunicação, como aqui está falando, eles permitem que vocês compartilhem notícias e eventos para toda a organização, mas isso não são as únicas coisas que você pode fazer. O grande lance do site de comunicação, diferentemente dos sites de equipe que a gente tem, é porque o foco é muito mais na distribuição de informações. Então, como ele mesmo diz, é um site para comunicar coisas, site de comunicação interna na empresa. Enquanto os sites de equipe eles são feitos muito mais com foco em colaboração, em garantir que a sua equipe está trabalhando em conjunto, está tendo acesso às informações que ela precisa ter. No site de comunicação, a gente está fazendo com que a organização e diferentes times estejam colaborando entre si com informações. Então, você pode compartilhar, como ele está falando aí, relatórios semanais e mensais de status, lançamentos de produtos e eventos, notícias entre as equipes, vagas, documentos. Então, a gente tem uma série de possibilidades quando a gente fala de sites de comunicação, porque o foco dele, o visual dele, a estrutura dele é focada em distribuição de informação. Legal? Então, para criar um site de comunicação, você pode criar um site em branco ou escolher alguns modelos, tá? O mais legal é que, dependendo do modelo que você escolher, ele vai te trazer estruturas visuais diferentes. Eu vou mostrar alguns exemplos disso aí daqui a pouquinho. E o grande ponto é que esses vão ser só modelos, porque no fim das contas o SharePoint ele é totalmente mutável. Então, como vocês já devem ter visto, o SharePoint ele é muito focado em ser um Lego, onde você consegue trocar as peças e fazer com que ele fique se adeque da forma como atender melhor a sua necessidade. Legal? Então aí ele dá alguns exemplos, o exemplo de tópico para compartilhar informações, notícias, eventos e outros conteúdos, o modelo de apresentação para você usar com fotos, imagens e tal, ou em branco para você começar do zero. Ponto importante, quando a gente está criando um site de comunicação, vocês vão ver que ele já vai trazer para vocês várias coisas. Ele já vai trazer uma área de notícias, ele já vai trazer algumas páginas preenchidas, e essa página de notícias quer dizer que vai ter uma lista para armazenar essas informações. Às vezes tem calendário, então tem um calendário de eventos, vai vir com uma lista de calendário também para vocês cadastrarem eventos. E o mais importante é que você pode usar web parts. Então, para aqueles que não conhecem o conceito, web parts são pedaços ali de funcionalidades que você pode colocar. Então, pedaços de web, como ele diz, onde você pode colocar dentro do SharePoint para adequar o seu layout, adequar a sua visualização e organizar funcionalidades dentro do seu site. Então, quando a gente está falando de web parts, a gente está falando de pequenos pedaços de funcionalidades que a gente pode colocar, ou pequenas funcionalidades que a gente pode distribuir dentro de uma página ou dentro de uma área do nosso site. E aí você pode integrar com várias web parts. Daqui a pouco a gente dá uma olhadinha nisso. Ao criar um site de comunicação, você poderá incorporar documentos e vídeos e extrair dinamicamente, incluindo documentos SharePoint, Power BI, vídeos e discussões. Basicamente, o que acontece é que a gente vai ter páginas nesse site, e nessas páginas a gente vai poder colocar conteúdo textual, a gente vai poder colocar essas web parts que eu comentei, a gente pode colocar imagens, a gente pode colocar um Power BI ali dentro, um aplicativo do Power Apps, a gente pode colocar customizações, então a gente poderia desenvolver usando código, funcionalidades para colocar dentro dessas páginas, mas você vai ter páginas para você colaborar. E você vai ver que o layout é um pouquinho diferente, porque diferente do site de times, o layout não tem aquele menu lateral esquerdo ali no canto, onde você faria uma navegação, tá bom? Acesso a sites. Você provavelmente não vai querer um grande grupo de pessoas que tenha acesso a fazer alterações. Então, o que acontece é que aqui é só para explicar que você tem diferentes possibilidades de configuração de acessos ao seu site. Isso seja ele do time, seja ele um site de comunicação. A diferença é que quando a gente está falando de site de equipe,
a gente geralmente tem isso ligado ao Microsoft Teams, e aí as permissões também vão estar atreladas ao acesso que você tem no Teams. Quando a gente está falando de site de comunicação, como ele é um site separado, você pode configurar quais são as permissões, ou seja, você vai deixar com que todo mundo da organização tenha acesso, você vai deixar com que alguns departamentos separados por grupos tenham acesso, ou somente algumas pessoas, e ainda assim, quais níveis de permissão você vai querer que esse site de comunicação tenha, ou seja, eu quero que uma pessoa ela possa ver, mas ela não possa editar coisas nesse site, ou ela pode adicionar notícias, mas ela não pode criar páginas, coisas assim, tá? Então, isso é possível de ser feito através de permissões diretas a um grupo de pessoas ou a uma pessoa específica. Legal? Isso é importante você saber. De qualquer forma, um site de comunicação ele não é para público externo no sentido público, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu posso compartilhar um site de comunicação com um fornecedor meu? Posso. Eu posso colocar o e-mail dele, eu posso dar acesso a esse e-mail dele, ou criar uma conta externa para ele acessar. Eu posso fazer com que esse usuário externo ele consiga preencher informações dentro do meu site SharePoint, ter acesso a documentos e editar documentos? Posso também. Legal? Isso é importante você saber. Posso fazer com que um site meu do SharePoint ele tenha acesso público, ou seja, anônimo? Não. Esse não é o foco do SharePoint, então nem o site de equipe, nem o site de comunicação tem esse objetivo. Você não vai conseguir compartilhar um site com o público anônimo, o público externo anônimo. O público externo com login e senha, com e-mail, você consegue compartilhar, legal? Então, se você precisa fazer um site SharePoint de comunicação, onde você tem uma comunicação com seus fornecedores ou uma comunicação com seus clientes, você pode fazer isso, você vai precisar do e-mail deles, você convida eles para ter acesso no seu site, desde que estejam respeitando as políticas de acesso de dados do seu ambiente, mas você consegue disponibilizar isso e garantir esse acesso. Público anônimo, não existe essa possibilidade. Legal? Bom, vamos olhar então, já que a aula aqui acabou, a gente vai olhar aqui um site de comunicação. Eu tenho um ambiente aqui só para mostrar para vocês. Esse é um site de comunicação exemplo. Ele já vem com algumas webparts em formato de hero, que eles chamam, que são algumas imagens com links. Eu já tenho as notícias, eu já tenho eventos, eu tenho documentos. Esse é um site puro. Vocês viram que tem uma estrutura um pouquinho diferente de um site de equipe, que eu teria o menu esquerdo aqui. E aí, editando esse site, eu consigo configurar as webparts que eu comentei. Então, a gente tem webparts e vocês vão ver que o layout está 100% para algumas coisas, mas a gente poderia editar o layout dessa sessão, por exemplo, colocar 2 colunas, jogar os eventos para cá. De repente, eu não quero documentos aqui, não, eu quero links rápidos, que vão ser em formato de grade. Eu quero, por exemplo, poder colocar uma imagem, e aí eu busco essa imagem de algum lugar. Eu quero, por exemplo, colocar texto, então eu posso colocar aqui, texto do meu site de comunicação. Coloco como título, coloco em negrito. E aí você vai personalizando o seu site de comunicação da forma como você quiser. Posso publicar as informações, posso agendar publicação de páginas. Então, tudo isso é possível de ser configurado. Isso é um site de comunicação. Então, diferente do site de equipe, onde a gente tem um foco mais voltado em colaboração da sua equipe para trabalhar em conjunto, aqui a gente tem umas funcionalidades um pouquinho diferentes, que, claro, a gente vai detalhar mais nos próximos capítulos que a gente tem do Learn, porque a gente vai trabalhar um pouquinho mais dentro desses sites mais para frente. Legal? Então, aqui era para dar um overview para vocês de como planejar o site de comunicação, quando usar um site de comunicação. Então, lembrando, o site de comunicação é para vocês trabalharem a distribuição de informações dentro do seu portal. Então, ao invés de você fazer só um portal de equipe, você consegue trabalhar um pouco mais de distribuição, de repente um portal do seu departamento, ou um portal de um projeto, ou um portal de um cliente. E aí você pode ter N portais e esses portais serem distribuídos e você dá acesso diferentes para pessoas diferentes, dependendo da permissão que você precisa. Legal? Bom, espero que você tenha gostado. Acompanhe as próximas aulas e vai lá no Microsoft Learning, entra lá, completa essa aula, porque a gente vai seguir para a próxima. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre entender as opções de criação do site, então mostrar algumas opções de site,
que a gente tem, como que a gente faz essas criações na hora de disponibilizar essa criação, e aí em seguida a gente vai seguir para a parte de planejamento de site de hub, que é importante vocês saberem também, e aí vamos seguindo com esses conteúdos, tá bom? Então aguardo você nas próximas aulas.